A palavra do dia de hoje está aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 12 em diante. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu estava meditando nesta palavra desde ontem. Eu estava pensando, em primeiro lugar, por que tanta arrogância? O apóstolo Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, jactanciosos, cheios de si. Por que tanta arrogância? Por que arrogância com a família? Por que arrogância com as pessoas que são os teus funcionários, as pessoas que estão abaixo de você? Por que tanta arrogância? Porque você se acha uma pessoa superior aos outros. A arrogância levou Satanás à rebelião. E todo arrogante, ele tem uma porta aberta para a rebeldia. Porque foi assim que Satanás fez. A arrogância dele era tanto, porque ele era o querubim ungido, que ele acabou se tornando o quê? No traidor. E foi exatamente o que aconteceu aqui na sequência, porque a partir da atitude do Senhor Jesus, o traidor foi indicado, porque dentro dele havia uma arrogância. Eu sou o mais sábio, mais inteligente, eu sou aquele que entende de contabilidade, eu sou aquele que cuida das finanças, eu sou superior aos outros. Então, nós precisamos de destruir este poder do nosso interior. Eu não sou nada sem Cristo. Eu tenho porque a unção me promove as coisas. Eu preciso de ser como o Senhor Jesus. Ele surpreendeu quando ele disse: eu vou lavar os pés de vocês. Ali, ele estava praticando o quê? Ele estava praticando a tolerância. Ele entendia que aqueles homens eram complicados, que havia problemas entre eles, que eles tinham uma personalidade difícil, como Pedro, que eles precisavam de cura e precisavam de crescer. Mas o Senhor Jesus foi tolerante com eles e tomou uma atitude que o surpreendeu. Surpreendeu a tal ponto de Pedro falar: eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Mas ele disse: eu vou fazer isso para que vocês aprendam, porque eu vou dar uma lição. E qual lição? A lição de humildade e amor. Ele lavou os pés dos seus discípulos e ele disse: vocês também vão lavar aos pés uns dos outros. É claro que Jesus não estava falando apenas no sentido literal, porque literalmente ele havia feito, mas ele estava falando naquilo que significa eu me colocar em uma posição de humildade ao próximo.
eu entender a luta do meu irmão, eu me colocar no sapato do meu irmão, eu ser uma pessoa abençoadora e eu praticar o que o Senhor Jesus praticou, que é a humildade. A arrogância precede a queda. A intolerância é uma atitude negativa do inimigo, mas a humildade, ela é a nobreza de caráter, ela é a nobreza de espírito, e a humildade só a tem os fortes, os grandes. Jesus, ele praticou essa humildade e ele deixou esta lição, que você humilhe-se e que você saiba que você tem que lavar aos pés da pessoa amada, e não só da amada, até do traidor, porque Jesus lavou os pés do traidor também. Ali estava a expressão máxima desse amor que encobre a multidão de pecados e que traz a revelação de coisas importantes. Creia nisso, viva esta palavra e que o Senhor te dê muitas e muitas bênçãos. O ano novo está chegando, que você mude as tuas atitudes, os teus comportamentos e viva um testemunho verdadeiramente cristão. Esta é a nossa palavra do dia. As promessas são o cumprimento da palavra que vem do altar de Deus. É essa palavra que nos capacita a viver uma vida diferenciada, marcada por vitórias e milagres. No livro A Promessa, apóstolo Estevão Hernandes mostra como a palavra profética liberada vence o deserto. Em 12 capítulos, as 12 características do espírito diferente de Caleb, que caminhou em direção à sua promessa durante 40 anos e alcançou sua bênção. A Promessa, o livro que mostra o poder de Deus que pode levar você a superar todas as suas limitações físicas, emocionais e espirituais. Adquira já o livro A Promessa, de apóstolo Estevão Hernandes, à venda no Gospel Bay e nas principais livrarias do país.